o Natal de Jesus, ou seja, o nascimento de Jesus, é um período que nós celebramos, porque eu fico a pensar, você já imaginou se Jesus não tivesse nascido? Se não tivéssemos recebido esse presente dos céus? Eu sei que todos aqui já receberam o presente alguma vez na vida, não é? E o que você tem feito deste presente? Como você tem demonstrado alegria? Eu quero ler um texto de Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Serei breve, mas peço atenção. Porque se for só as crianças conversando, a gente suporta, né? Mas sendo adultos, aí a gente já tem que parar aqui para dar atenção, né? Diz assim a palavra do Senhor: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Pai, graças te damos por este presente tão especial dado a cada um de nós. Obrigado, pois hoje celebramos, aqui na tua igreja, estamos celebrando o nascimento do teu filho. Esse nascimento que fez toda a diferença na vida de cada pecador. Esse nascimento que nos deu a oportunidade de nos comunicarmos contigo. Veio dos céus revelar o Senhor a nós. Obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto bíblico narra o nascimento de Cristo, como é que se deu. Mas uma das coisas mais importantes nesse nascimento é o propósito dele. Deus viu que o mundo estava em trevas. Você já imaginou se apaga todas as luzes aqui do templo? Nós ficamos sem enxergar nada. E talvez alguns tropeçassem em algumas cadeiras. É assim que vivíamos sem Jesus. O mundo jaz em trevas. Para que nós possamos saber que caminho devemos tomar nessa vida, sem Cristo é impossível. Nós estamos num tempo onde muitos estão vivendo uma vida ansiosa, uma vida sem prazer, uma vida sem perspectiva de futuro. Muitas pessoas que nós cumprimentamos às vezes, perguntamos: como é que está? Como é que vai? Muitos dizem assim: vai
está bem, na medida do possível. Está bem, mas não está tão bem. Porque neste mundo só há canseira e enfado mesmo. E nas trevas, a luz faz toda a diferença. O motivo da vinda de Cristo Jesus é bem claro. No versículo 21, ele diz: ela dará à luz um filho e você deverá dar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sem Cristo, o pecado é senhor do homem, é senhor do ser humano. Ele governa a vida daqueles que ainda não abriram o coração para que Jesus nascesse nas suas vidas, para que Jesus fizesse parte das suas vidas. As trevas ainda dão incerteza da vida após a morte. E Cristo Jesus, ele veio para dar essa clareza, para dar a direção, para trazer a todo pecador, a cada um de nós, o perdão dos nossos pecados, a liberdade para servir a Deus. Sem Cristo, o ser humano vive na escravidão. Sem Cristo, o ser humano vive nas trevas, vive na escuridão. Cristo veio dos céus para perdoar os nossos pecados e dar liberdade para nós servirmos a Deus. O ser humano, por mais bem intencionado que ele seja, jamais conseguirá servir a Deus se Cristo não o libertar. Há muitas pessoas boas que ainda não abriram o coração para receber a Jesus. Há muitas pessoas de bom coração que fazem o bem a muitos, mas eles precisam fazer o bem a eles mesmos também. Certa vez, eu conversando com um empresário, e ele disse: pastor, todo ano eu faço caridade, o ano todo. Esse empresário sempre ajudava a igreja no período dos acampamentos, e eu e Vilma tínhamos ido buscar alguma doação que ele tinha nos dado, e conversando com ele, ele disse: pastor, eu sou uma pessoa muito boa. E eu disse para ele: eu não nego isto, eu percebo a sua bondade, você é uma pessoa maravilhosa. Ele disse: todo ano eu faço caridade, será que Deus vai me mandar para o inferno? Ele disse: não, Deus não manda ninguém para o inferno, Deus quer mandar você para o céu. Você é uma pessoa muito boa que faz muitas coisas boas aos outros, e você precisa fazer coisas boas para você agora. Não adianta você ser tão bom com os outros e esquecer de você. Eu digo, o segundo mandamento de Jesus, ele diz: ama o teu próximo como tu ama a ti mesmo. Então você tem amado muitos outros, você tem amado muito as pessoas carentes, necessitadas, porque todo período de Natal ele enche o carro dele de donativos, de cestas básicas, e procura uma comunidade pobre e vai distribuir. Toda Páscoa, a mesma coisa, enche o carro de donativos, pois ele é um empresário, ele tem um armazém onde vende alimentos. E todo período, assim, ele enche o carro dele de cestas básicas e vai doar às pessoas. Mas eu disse para ele: toda bondade que você faz não vai levar você ao céu. Agora você precisa fazer uma bondade a você, abrir o coração para que Jesus Cristo faça parte da sua vida. Aí Ele dará a você algo que somente Ele pode dar: a liberdade para servir de verdade a Deus. Você tem servido a muitas pessoas,
Você tem ajudado a muitas pessoas. Mas você precisa servir a Deus ajudando a você, para que você tenha certeza de ir para o céu. E Cristo veio com esse objetivo, para nos dar essa certeza de ir para o céu. O ser humano sem Cristo é um ser humano sem Deus. Não que Deus não o ame, não que Deus não se importe, porque independente de quem quer que seja e do que você tenha feito, Deus lhe ama. Deus lhe sustenta. Deus supre suas necessidades. Mas nós precisamos atentar para o presente que Deus nos deu. Um presente que jamais teríamos a possibilidade de termos, se não fora dado pelo Deus eterno. Então, receba este presente, faça dele aquilo que Deus deseja, o caminho para o céu. Porque o próprio Cristo declara aos seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós precisamos fazer de Cristo o nosso caminho para chegar ao Deus eterno. Nós precisamos fazer de Cristo o instrumento pelo qual nós temos acesso a Deus. Ele veio com essa finalidade. Ele veio com esse objetivo. Celebre o Natal recebendo este presente como Deus deseja que você receba. Faça dele aquilo que Deus quer que você faça, o meio pelo qual você chega aos céus. Ele é o único caminho, não há outro. Ele é a única religião que liga você a Deus, não há outro. Pense nisto. Celebre o Natal com essa certeza de salvação. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por esse dia tão especial em que celebramos o nascimento do teu Filho Jesus. Na Bíblia não relata o dia exato do nascimento dele, mas não importa. Importa que ele nasceu. Importa que ele veio dos céus para perdão dos nossos pecados. Ele veio dos céus para revelar o Senhor Deus a nós. Muito obrigado. Ele pagou o preço que era nosso. Na cruz, ele recebeu todos os nossos pecados. E assim nós podemos ter a liberdade de te servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um caminho em que não há erro, se caminharmos por ele. Nós suplicamos por cada um que está nesta noite aqui, que o Senhor dê sabedoria de fazer bem proveito deste presente glorioso que o Senhor nos deu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um convite, não podemos sair daqui sem fazer um convite muito especial. Pois se há alguém dentre nós que ainda não fez, que ainda não recebeu este presente no coração, que ainda não declarou publicamente a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Se há alguém dentre nós que ainda não fez essa declaração de fé, essa declaração pública de fé, e de coração você deseja abrir o teu coração e recebê-lo pela fé, dizendo assim: Senhor Jesus, o Senhor veio do céu para perdoar os meus pecados, faz morada no meu coração. Portanto, receba-o na tua vida, declare-o como teu Senhor e o teu Salvador. Portanto, se há alguém dentre nós que deseja fazer essa declaração de fé hoje aqui, levante a tua mão, quero orar por você. Há alguém em nosso meio? Eu quero repetir o convite, porque se houver alguém aqui em nosso meio que ainda não tenha feito essa declaração de fé e deseja, eu não quero que você saia daqui sem fazer esse gesto. Portanto, se há alguém dentre nós que ainda não declarou publicamente a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador,
E nesta noite você deseja fazer essa declaração de fé. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Alguém? Se não, que o Senhor te dê sempre uma nova oportunidade. E que não perca tempo, porque o dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. O tempo de aceitar a Cristo, o tempo de fazer essa declaração de fé é sempre hoje, agora. Tá bom?